Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos à nossa quarta aula de MATLAB na engenharia. Hoje nós faremos a correção do exercício proposto na aula passada. Trata-se basicamente de uma aplicação em termos de laboratório de mecânica, ou seja, o problema é um experimento. Como é que nós desenvolvemos uma rotina, um script para realizar os cálculos relativos a um experimento desenvolvido em laboratório? Beleza? Joia? Boa aula para vocês. Bom, então vejamos primeiro o que o problema diz. O problema basicamente trata do seguinte: nós queremos obter o coeficiente de atrito dinâmico de uma determinada superfície. Para isso, em laboratório, se faz o seguinte experimento. Realiza-se a variação de força em relação a variados corpos para identificar a média do coeficiente de atrito dinâmico que ocorre entre cada um deles. Então, no nosso problema, sugere-se o seguinte, que foram feitos 6 experimentos. Então, o nosso algoritmo, o nosso script, vai trabalhar com esses 6 elementos. Nós suponhamos que nós temos a variação de massas para a análise do comportamento e a variação dessas forças para 6 eventos distintos. E a ideia é o quê? É obter o coeficiente de atrito dinâmico médio para poder avaliar o comportamento de um sistema geral. Aplicamos lá da mecânica a respectiva fórmula. Coeficiente de atrito dinâmico é igual a força sobre massa vezes a aceleração da gravidade. Beleza? Então, a partir dessa fórmula e desses dados, nós construímos o nosso script para poder realizar a verificação desse experimento ou de outros experimentos quantas vezes forem necessárias. Para fins de codificação, hoje nós vamos ver mais uma outra função que vai nos permitir calcular a média quando nós pensamos em termos de vetores. Então, por exemplo, eu tenho um vetor, o vetor massas ou o vetor forças, e eu quero calcular a média dessas variáveis, eu posso usar a função min, onde eu escrevo essa função, entre parênteses, a variável vetor que está implementada no meu algoritmo, que vai ser digitado. Beleza? Joia. Claro que para a codificação nós vamos continuar usando o input, que nós vimos na aula passada, o printf, que nós vimos na aula passada, etc. Recomendo que, se você está vendo essa aula a primeira vez, dê uma olhada nas outras aulas, porque a sequência é importante, beleza? Bom, então vamos agora para o MATLAB para construir o nosso código para a solução desse problema. Bom, então eu carrego o meu MATLAB. O que nós queremos fazer mesmo? Nós queremos construir uma rotina para calcular o coeficiente de atrito dinâmico médio para um conjunto de experimentos, que pode ser, no caso do exemplo, são 6 eventos, mas podem ser indefinidos eventos. Então, o que eu quero fazer? Primeiro, venho aqui em script, carrego um novo script, beleza? Então, novo script. Uma vez aberto esse meu script, eu já posso começar a codificação. Lembrando, primeiro começamos setando nossas variáveis. Então, CLC, eu limpo a janela de comandos, depois clear, limpo a variável, beleza. Agora eu vou construir o quê? Eu vou mandar uma mensagem para o usuário, lembrando que nós temos sempre que pensar que as instruções elas são condicionadas. O usuário precisa visualizar. Então, printf, o usuário precisa visualizar o que ele vai fazer. Então, entre aspas, simples, eu mando um texto para ele. Lembrando que a estética é importante, então vou colocar lá /n, lei 2 linhas, /t, duas tabulações. E aí eu mando o texto que eu quero escrever. Então, olha só,
média de experimento. Olha, eu quero que pule mais duas linhas, então, barra N, barra N, barra N, barra N, fecho aspa, fecho parênteses, ponto e vírgula. Beleza, então ele vai mandar uma mensagem para o usuário. Agora, olha só, deem uma olhada na nossa fórmula. Nossa fórmula envolve força, massa. A gravidade ela é uma constante, 9,81. Então eu mantenho. E a variável que eu vou armazenar isso é a letra μ. Então eu tenho a letra μ e eu quero achar o μ médio. Então, olhando esta fórmula, nós vamos poder colocar já nossas variáveis de entrada. A primeira é massa. Eu estou chamando de massa. Tanto faz para vocês, se vocês quiserem colocar primeiro as forças. Olhando pela nossa tabelinha. Então, lá, input, abre parênteses, abre aspa. Eu quero deixar um espaço, assim, bacaninha, esteticamente bonito. Então, digito aqui alguns espaços. Eu venho com o texto. Digite as massas do experimento. Joia. Coloco mais alguns espaços, fecho aspa, parênteses, ponto e vírgula. Beleza. Agora, uma dica. Eu vou selecionar tudo isto e copiar. A partir do sinal de igual. Já mostro para vocês por quê. Vamos lá. Próxima variável. Força. Força. Ctrl V. Copiei e colei. Esteticamente irá ficar exatamente onde eu quero. Ou seja, como eu não queria contar os números de espaços, ficou esteticamente nas mesmas posições. Agora aqui basta eu apenas corrigir para forças. Beleza? Bom, agora para o meu problema, eu já posso começar a fazer o meu experimento. Então, μ é igual força, olha lá, força é um vetor, então para que eu possa fazer a divisão envolvendo elementos vetoriais, eu preciso colocar um ponto. Então, dividido por. Aí ele vai me fazer a divisão elemento a elemento dos vetores. Massa vezes 9,81. Pronto. Ponto e vírgula. Beleza. Teclo Enter. Já vou calcular agora meu μ médio. Então, μ médio. Notem que eu não posso colocar acento ou caracteres especiais numa variável que eu estou criando. Usando esta função, a função min, eu já consigo calcular a média de um determinado elemento na forma vetorial. Então, variável média da nossa função mi. Olha. Agora eu quero imprimir isso, certo? Para o usuário visualizar. Então eu venho aqui printf, abre parênteses, aspa, barra n, barra n, barra t, barra t, barra t. E aí eu já tenho o texto. O coeficiente de atrito dinâmico médio é de percentual F. Por que percentual F? Porque é o número de ponto flutuante. Olha, finalizo com barra N, barra N, barra N para deixar ele esteticamente mais bonitinho. Vírgula. Eu preciso indicar qual a origem deste percentual F, deste valor. Ou seja, ele vai vir da nossa variável μ médio. Então, eu posso simplesmente copiar aqui, colar ou digitar aqui, tanto faz. Então, μ médio. Ponto. Fecha parênteses, ponto e vírgula. Perfeito. Já está pronto. Agora, o que eu preciso fazer? Eu venho aqui, mando executar. Eu vou diminuir um pouco essa tela.
para ficar mais visível para a gente. Ó, aqui, ó. Eu vou agora mandar executar. Então eu mando executar, ele vai perguntar qual que é o nome, eu quero salvar. Eu vou salvá-lo na minha área de trabalho. Vou chamá-lo de experimento de mecânica. Salvei. Ele vai perguntar para mim se eu quero manter esta pasta. Eu digo que sim. Charger folder. Ok. Ele já rodou. Deu um sinal sonoro porque deve ter dado algum erro. Vamos agora na Command Window para verificar. Ó, erro no programa experimento mecânica. Linha 4. Ó, F. Ó, aqui, ó. Print está escrito de forma errada. Ele não reconhece este coisa. Então eu clico aqui, ele retorna lá. Ó, ele retornou aqui na linha que eu quero corrigir. Ó, linha 4, print F, eu escrevi printf. Aí, perfeito, ok, bonitinho. Printf também, perfeito. Agora mando executar novamente. Reparem, o algoritmo do MATLAB ele vai nos ajudando a fazer as correções. Então, mandei executar, não deu nenhum sinal sonoro, provavelmente ele rodou. Então, venho aqui na janela de comandos. Pronto, está aqui o nosso problema. Agora, com os dados, eu visualizo. Então, agora eu vou lá no nosso exercício e pego os dados do nosso problema. Os dados do nosso problema dizem o seguinte: eu tenho as massas 2, 4, 5, 10, 20, 50 e as forças 12,5, 23,5, 30, 61, 117 e 294. Eu digito isso, então olha só. Abre colchete, 2, espaço, 4, espaço, 5, espaço, 10, espaço, 20, espaço, 50. Fecha colchete, tecla Enter. Depois, agora as forças. 12,5. Opa, esqueci o colchete. Olha lá, abre colchete. E se eu não colocar o colchete, professor, ele vai dar erro. 12,5, espaço. 23,5, espaço. 30, espaço. 61, espaço. 117, espaço. E 294. Fechou o colchete, teclou Enter. Ele já calculou nosso coeficiente de atrito dinâmico. O coeficiente de atrito dinâmico não tem unidade, é igual a 0,61. Então, o coeficiente de atrito dinâmico do nosso problema é esse. Beleza? Com essa experimentação, sugiro que vocês peguem outros problemas que vocês estão tendo em laboratório e construam os algoritmos para que vocês possam calcular. Às vezes facilita muito, porque vocês têm que repetir o experimento inúmeras vezes e isso vai ajudar vocês. Joia? Belezinha? Com isso nós terminamos a aula proposta para hoje. Sugiro a vocês que continuem acompanhando os vídeos. Se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo nos comentários do vídeo ou então no nosso website aqui embaixo. Vocês conseguem visualizar a nossa página, onde lá vocês encontram o meu e-mail. Beleza? Bons estudos!